Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o Renascimento e a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa história. E quando a gente fala no mundo de arte, eu acho tão importante a gente citar, falar, expressar o Renascimento, porque numa linha do tempo existe a arte antes do Renascimento, do período renascentista, e a arte pós-período renascentista. Então foram grandes mudanças, grandes transformações para a história da arte. O Renascimento ele surge por volta de 1300 e vai até aproximadamente 1600. E foi um movimento que surgiu na França, como o próprio nome fala, vem de renascer. Então, o que acontece? Para a gente entender um pouco a arte renascentista, a gente precisa entender o contexto da história. Então, antes, a gente vinha da arte medieval. E tudo o que acontecia naquele período era explicado por Deus. Então a Igreja Católica era muito influenciada naquele momento. Então todos os acontecimentos que aconteciam, se chovia demais, se tinha alguma praga, tudo foi Deus que mandou. A justificativa para qualquer fato que acontecia era baseada em Deus. E aí, quando vai passando alguns anos, algumas pessoas começam a pensar. Eu coloco assim esse termo de pensar e entender que nem todas as justificativas que aconteciam eram Deus, que tinha justificativas lógicas mesmo, que nem tudo poderia ser dito ou falado que seria Deus. E aí os renascentistas começaram a buscar essas respostas mais cientificamente. Então eles descobriram que nem todas as respostas se ligavam a Deus. Então, eles vêm de um período que o homem não era pensante, né? O homem não tinha ideias, não tinha voz, e a Igreja Católica que era o pensante. Então, a gente vem de um período que a gente chama de heliocentrismo, né? Que é Deus... heliocentrismo, não, teocentrismo, perdão, que é o Deus no centro do universo. E aí, no Renascimento, o homem passa a ser um ser pensante. Ele começa a entender que as coisas tinham justificativas plausíveis e matemáticas. Então, o homem passa a ser o ápice agora. E aí, então, passa de teocentrismo para o humanismo, para antropocentrismo, que é ter o homem como centro do universo. Então, agora o homem é uma cabeça pensante, ele pensa, ele manda, ele tem ideias, ele tem voz, enfim. Dentro do Renascimento a gente tem algumas palavrinhas-chave, que é o teocentrismo, é o antropocentrismo, a gente tem o humanismo, que é a valorização do homem. Então agora o homem é esse ser pensante, e aí a gente traz o humanismo. E aí vão surgir os pintores. E para surgir os pintores, tem que surgir os mecenas, que eram os patrocinadores dos pintores. Então os mecenas, eles iam lá, compravam material, compravam tinta, e aí pedia para poder pintar ou uma tela da família dele ou alguma encomenda para ele. Algumas vezes dava dinheiro, além de dar só os materiais, dava o dinheiro também. E aí devagarzinho foram nascendo vários artistas. E nesse período do Renascimento, como a gente já fala que vem de renascer, né? E o homem é um homem pensante, as telas renascentistas, elas têm muito peso, muita carga, não é uma tela simples, surge a perspectiva, que é aquela ideia de profundidade, três dimensões, aquela ideia de como a gente pudesse mergulhar dentro da tela. Surge a tinta a óleo, que foi muito importante, porque a tinta a óleo ela leva em torno de uns 3 meses a secagem. Aqui no Brasil, em torno de uns 2, lá eu pensei ainda que é mais ainda, né, por ser um ambiente mais frio. Então, ela possibilita que o artista ele pinta, repinta, desmancha, pinta de novo, a tinta não seca. Ele tem a técnica das velaturas. Velaturas são finas camadas de tinta para poder conseguir aquela perfeição de pele, de foto, uma coisa bem real. As obras são inspiradas na mitologia grega, então eles voltam lá na Grécia Antiga, buscam influência na mitologia grega. As pinturas elas têm muita técnica, muita matemática, muita racionalidade, né? Um período muito racional, que também se inspiram lá na Grécia Antiga. E tem muitos enigmas algumas telas, tem muita história, a gente tem que entender um pouco a tela, entender a história, o contexto dela,
tentar fazer análise de cada detalhe. A tela renascentista é uma tela cheia de detalhes, então é interessante, cada elementozinho ele representa um detalhe, então é muito importante a gente estar a par desses detalhes. E é muito importante porque a arte agora, ela passa a ter valor. Antigamente os artistas nem assinavam nas telas, nas obras de arte, hoje eles conseguem assinar. Eles conseguem se impor, eles conseguem vender, as pessoas conseguem ver quem são eles, né? Quem é o Leonardo, quem é o Rafael. As pessoas começam a encomendar, o padre mesmo encomendou a renovação, né? A pintura no teto da Capela Sistina, a pintura no fundo do altar. Então, eles passam a ser valorizados, eles passam a ter voz, ter vez. Então, surge aí praticamente uma nova profissão. Lembrando que no Renascimento tem essa ideia do homem pensante, da matemática, da lógica, da inteligência, do racionalismo. Então vai surgir cientistas, alquimistas, pintores, dentre outros, muito ligados à racionalidade. Então é uma pintura muito racional, ela tem muita matemática, muito estudo, vem proporção, vem lei áurea, vem perspectiva, vem tinta a óleo, vem a técnica de velaturas. Tem a técnica do claro e escuro também, e tem um pouquinho, né, para trabalhar igual a pele, por exemplo, aqui no vídeo. Já que aqui tá batendo mais luz, então aqui vai estar mais claro que o meu lado de cá. Então, assim, são técnicas que desenvolvem lá no Renascimento e vão levando e aprimorando com o passar dos anos. Por isso que eu falo que o Renascimento foi muito importante, porque ele vem de um período que o homem não era um ser pensante, as telas não tinham tamanha riqueza de detalhes, de estudos. E aí ele passa a ser um homem pensante, tem telas, agora vai pensar, telas importantes, telas com uma riqueza de detalhes, que tem um estudo, tem tudo um porquê. E isso é muito importante. Eu sou apaixonada com o Renascimento, acho que eles foram literalmente os grandes gênios da arte. Eu acho que cada artista tem seu peso, seu valor. Não posso dizer que um grafiteiro não tenha valor tão quanto Leonardo da Vinci, mas é porque esses artistas do Renascimento, eles fizeram muito para aquela época. Se a gente voltar, se colocar naquela época, os padrões que eles conseguiram quebrar, conseguiu mostrar que a Igreja Católica não era tudo naquela época, que ela não poderia fechar os olhos das pessoas, que o mundo era muito mais do que aquilo. Então, eu consideraria eles como grandes gênios pelo período que eles viveram. Porque parece que quando a gente exalta demais os artistas do Renascimento, é como se todos os outros artistas que viessem depois, eles não tivessem seu valor, e muito pelo contrário. Artistas contemporâneos têm seu valor, artistas de hoje, fotógrafos, acho que todo mundo na arte tem seu valor. Mas é porque a gente está falando de um período muito difícil, né? E eles conseguiram quebrar esse tabu, e isso foi muito importante. E agradecemos eles terem feito isso, porque a arte se tornou outra. O jeito de ver, o jeito de entender, o jeito de comunicar, de interpretar. Então, eu sou eternamente grata pelos artistas renascentistas, que eles plantavam uma sementinha naquela época, e essa sementinha brotou. E que bom que deu tudo certo. Lembrando, quando eu acabei de citar, né, de Leonardo da Vinci, que foi o ícone assim, do Renascimento, não tem como falar de Renascimento sem falar de Leonardo, porque Leonardo foi muito mais do que um pintor, Leonardo foi tudo. Leonardo foi engenheiro, suas obras eram muito enigmáticas, Mona Lisa é um enigma, o Código da Vinci é um enigma. Então ele é muito interessante de ser estudado, é uma caixinha de Pandora, digamos assim. E eu fui em São Paulo numa exposição dele, crente que eu iria ver algumas obras, né, algumas telas, mas acho que me surpreendi e fui presenteada com várias engenhocas de Leonardo da Vinci, muito interessante. Ele já ter projetado o tanque de guerra, o isqueiro, a asa delta, dentre outras engenhocas, e a gente poderia até, eu ia falar brincar, mas interagir com a obra, a gente podia mexer na obra, era uma instalação bem interessante. Então, Leonardo foi tudo isso, escrevia invertido, alguns falam porque ele era dislexo, outros falam que era para ninguém descobrir
essas engenharias dele. Então, esses enigmas deixam a gente bem curioso. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco do Renascimento. Falei bem brevemente, um videozinho assim, resumindo tudo da pintura renascentista. Sou completamente apaixonada pelo Renascimento. Tem uma pintura aqui que se chama Madonna e o Menino. Você viu muito prático trazer Mona Lisa, que Mona Lisa todo mundo já conhece. Na realidade, ela pra mim nem é Mona Lisa mais, é Mona, que já sou bem íntima dela. Mas eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da arte renascentista. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!